Bem-vindo a mais um episódio do Cético do Senso Comum, que será diferente dos anteriores. Em vez de desmascarar uma afirmação tecnológica, vamos focar em um interesse pessoal. Combinado com uma preocupação crescente trazida por reportagens recentes, isso se soma a exemplos históricos de tiroteios policiais envolvendo armas de chumbinho ou de pressão. Porque acreditamos que um pouco de bom senso poderia ter evitado essas tragédias, muitas dessas histórias se desenrolam da mesma forma. Polícia atende casos de pessoa ameaçando outras com arma. Eles chegam ao local e o suspeito ou aponta a arma para o policial ou se recusa a largá-la e acaba sendo baleado. É aí que o outro... Só mais tarde descobriu-se que a arma era uma pistola de ar comprimido, muitas vezes erroneamente chamada de arma de brinquedo em vez de uma arma de fogo de verdade. Um exemplo histórico famoso ou infame é o de Tamir Rice. Menino de 12 anos foi denunciado por exibir réplica de pistola de airsoft em público. Ele foi baleado pelos policiais que chegaram ao local e ele tentou pegar a arma. Essa réplica de Colt 1911 era funcionalmente igual a uma arma real e teve a ponta laranja de segurança removida. Os dois policiais que responderam à ocorrência foram absolvidos de qualquer irregularidade por um grande júri. Mesmo assim, manifestantes e celebridades oportunistas exigiram publicamente punição a eles, acusando-os de assassinar uma criança desarmada. Ainda assim, Rice foi filmado apontando a réplica funcional para pessoas antes da chegada dos policiais Garnbach e Lomanen. Outro exemplo mais recente, esse vídeo circulou nas redes sociais. Em 29 de agosto de 2025, após perseguição de carro até um estacionamento residencial, Alexander Schumann saiu do veículo. Seu veículo apontou uma arma de ar comprimido para os policiais e foi baleado. Ele está com as mãos no bolso. Ei, deixe-me ver suas mãos. Ei, deixe-me ver sua mão. Sim, temos tiros disparados. Esta é a arma que ele usou. Disseram novamente que os policiais deveriam agir melhor. Há muitos exemplos e mesmo sendo trágicos e evitáveis, as manchetes reacionárias frequentemente causam indignação. Como essa pessoa tinha só uma arma de chumbinho ou brinquedo, os policiais deveriam ter reconhecido ou agido melhor. O policial então é difamado porque a família do infrator acredita que o policial de alguma forma é culpado por se defender de uma arma apontada para ele. A grande mídia geralmente exibe fotos do estudante com sua turma, mas raramente mostra imagens dele fugindo da polícia e apontando uma arma para os policiais durante a perseguição. Todos esses incidentes têm o benefício da retrospectiva, com todos os detalhes disponíveis depois que tudo aconteceu. Nada disso se aplica à situação em tempo real que o policial enfrentou quando precisou tomar uma decisão em fração de segundos. Vamos falar sobre policiais contra armas de ar comprimido, na esperança de que as pessoas possam entender os muitos motivos pelos quais esses eventos acontecem dessa forma, para que tragédias futuras possam ser evitadas. Existem pelo menos 3 maneiras de abordar esse assunto, e vamos começar com as leis que regem a posse e o uso de armas de ar comprimido em primeiro lugar. Nos Estados Unidos, armas de fogo fazem parte da cultura, e sua posse é protegida por emendas constitucionais. As leis de armas de ar comprimido são parecidas com as de fogo e, em crimes, são tratadas como armas de fogo. As leis que regem isso são aplicadas estado por estado, em vez de uma lei federal uniforme, com os municípios podendo restringi-las ainda mais para mantê-las longe de escolas ou outras áreas restritas. As pessoas devem checar as leis estaduais e locais antes de levar essas armas a locais públicos, e em quais condições. É ilegal disparar uma arma de ar comprimido em público e o melhor é transportá-las descarregadas em um estojo trancado ou bolsa própria para armas para evitar problemas legais. Algumas jurisdições exigem que as pontas das armas de airsoft sejam pintadas de laranja por serem parecidas com armas reais. Há restrições de idade para possuir e operar essas armas, normalmente exigindo que o dono tenha 18 anos ou mais, e supervisionar menores de idade durante o uso. Nos Estados Unidos da América, as leis de armas mudam se o calibre da arma de ar for maior que 0,177 ou se a velocidade passar de 700 pés por segundo. A partir disso, armas movidas a ar ou pólvora são consideradas de fogo e exigem permissão de posse. E o porte oculto de armas de ar comprimido de qualquer calibre pode resultar em acusação criminal. No Canadá, as leis sobre armas de ar comprimido e a Polícia Nacional, a Polícia Montada, Royal Canadian Mounted Police, são federais. Mas, novamente, os municípios podem impor restrições adicionais ao uso delas. PAUs não são exigidas para armas de ar comprimido, calibre 0,177.
O limite é 500 pés por segundo, então armas de ar comprimido, calibre 177 atingem até 495 pés por segundo. O transporte dessas armas entre jurisdições deve ser feito com cuidado razoável. A arma deve estar descarregada e guardada no porta-malas do seu veículo fora de vista. Tentar portar uma arma de ar comprimido abertamente em público no Canadá provocaria a mesma reação que uma arma de fogo real e poderia resultar em problemas legais para o proprietário da arma. E qualquer pessoa, esconder o porte de uma arma de ar comprimido em público estaria infringindo a lei segundo a Lei Federal de Armas de Fogo. E no Reino Unido, para completar nosso top 3 de demografias, é totalmente ilegal portar uma carabina de ar ou uma pistola de ar em público, a menos que você esteja indo diretamente para um estande de tiro e esteja sendo supervisionado por alguém com mais de 21 anos. Ela deve ser descarregada e transportada em estojo. Para calibres mais altos, exige-se um certificado de arma de fogo, certificado de arma de fogo. Então, nesse primeiro ponto, em cada um desses países, simplesmente portar uma arma de ar em público é uma ação restrita, possivelmente ilegal. E as pessoas que te denunciassem estariam totalmente dentro de seus direitos, assim como a polícia se te detivesse. Indo ao segundo ponto, podemos demonstrar isso com o nosso próprio arsenal, se quiser. Um dos motivos pelos quais esse assunto chamou nossa atenção é porque o tiro ao alvo é um dos nossos passatempos favoritos, esportes de tiro em geral. Armas de ar comprimido, armas de fogo, arco e flecha, machados e dardos, basta um alvo e já estamos prontos para passar a tarde tentando acertar o centro. Crescendo por aqui, ganhar uma espingarda de chumbinho era um rito de passagem quando você fazia 12 anos, como anunciavam carabinas e pistolas Daisy nas revistas do Archie que líamos. Eles também divulgavam o código de segurança do esportista no anúncio. As armas não eram potentes e era fácil notar que eram carabinas de ar pelo visual e pelo modo como eram guardadas no armário. Temos várias carabinas de ar de diferentes tipos e potências que coletamos ao longo dos anos, então podemos mostrar a diferença entre o passado e agora. Esta é uma carabina de ar com a qual a maioria das pessoas nas áreas rurais da América do Norte estaria familiarizada. Esta é uma Crossman 760 de 32 anos carabina de pressão com múltiplos bombeamentos e repetição de chumbinho. Para atingir a velocidade máxima do projétil, bombeia a alavanca de 7 a 10 vezes, aumentando a pressão na câmara a cada bombeada. Se usar chumbinhos, coloque um no compartimento e empurre o ferrolho para frente, levando-o ao cano raiado. Isso tornará o chumbinho mais preciso. O intervalo entre disparos com essa arma varia de 10 a 15 segundos conforme sua experiência. Alinhar os chumbinhos e o bombeamento repetido da arma acabam denunciando sua presença. Como uma carabina de ar para qualquer um que esteja assistindo. Você carrega e é melhor fazer o primeiro disparo valer a pena. Então essa é nossa velha carabina de ar, já passou do seu auge. Quase não resta potência aqui, chamamos de Plinker, usada por crianças na fazenda para aprender. A carabina de ar mais nova no armário é uma Gamo Cadet Delta Break espanhola de 2003 que usa chumbinho. Com uma luneta 4x32 montada em cima, você também pode colocar uma luneta em uma 760. Nós só não nos preocupamos em fazer isso. A arma espanhola é carregada ao quebrar o cano para frente, comprimindo o gás na câmara. Coloque o chumbinho no cano e encaixe-o de volta. A recarga leva segundos se o próximo tiro estiver à mão. Essa arma, à distância, parece ser mais tática, principalmente devido à adição da luneta, mas também pela coloração e pelo material do punho, que é composto e não de plástico, então não tem aparência de brinquedo. Se acha que esse tipo de arma não te colocaria em apuros ou seria confundida com arma de fogo, está enganado. Lembre-se de que, após o assassinato de Charlie Kirk, a polícia prendeu, deteve e interrogou um homem com arma de chumbinho semelhante perto da Universidade do Vale de Utah. Alguns veículos de mídia divulgaram o vídeo do TikTok de Eu Sou Rick Dias e presumiram pelas imagens que ele era o atirador. Voltando ao primeiro ponto que mencionamos, de acordo com a lei do estado de Utah, esse cara poderia ter sido multado se sua arma estivesse carregada, fosse transportada de forma inadequada ou fosse descoberta dentro do campus escolar. Depois identificaram como carabina de chumbinho Ruger Impact Elite, calibre 22, considerada arma de fogo pela lei, por causa do calibre da arma e da velocidade do projétil. Com mais de 700 pés por segundo na carabina espanhola calibre 177, a luneta 4x32 garante grande precisão no alvo, mesmo à distância e em pé. Esta arma em particular é comercializada para jovens atiradores iniciantes e vai demonstrar sua precisão e potência em breve. Mas se você está procurando uma ótima carabina para controle de pragas, recomendamos muito esta aqui. Estas são as diferenças entre as gerações de carabinas de ar. Outras carabinas parecem mais armas reais.
Aqui estão dois dos rifles de Airsoft mais vendidos atualmente para comparação com outros disponíveis no mercado. A Umarex Heckler & Koch 416 e a Saima Avtomat Kalashnikova 47 estão alinhadas com suas contrapartes reais, visualmente idênticas em quase todos os aspectos, e você vai notar que essas não têm a ponta laranja no cano. Mas e quanto às armas de ar em formato de pistola? De novo, temos dois tipos em nosso cofre. O primeiro é uma Marksman 1000 I-10B Repeater de 1990. Ela é carregada ao armar a arma pela metade e colocar esferas de cobre na câmara frontal do cano. Para armar, o operador puxa o ferrolho para trás e empurra para frente, carregando o cilindro de gás. Para cada disparo, a trava de segurança precisa ser liberada, então o funcionamento não é nada parecido com o de uma pistola comum. Esta pistola, por ser antiga, tem pouca potência. Quando nova, atingia até 200 pés por segundo, então acertar algo era mais sorte que habilidade. Vendo-a agora, sozinha e de perto, esta arma, com ponto vermelho de plástico, mira de fibra óptica e aparência prateada e exagerada, se assemelha facilmente à reconhecida arma de ar 760. Mas, à distância, ou quando apontada para alguém, ainda parece real o suficiente para provocar uma reação, e a versão preta da mesma arma parece ainda mais convincente. Imagine que reação uma réplica moderna de pistola causaria algo assim? A G19 Gen 3, licenciada pela Umarex, é uma réplica exata da Glock 19 9mm e está à venda no site americano por R$ 84,99. Esta réplica a dióxido de carbono 2 tem aparência idêntica à Glock 19 real. Possui mecanismo de segurança no gatilho com lâmina dupla, covinha por covinha nas empunhaduras, dimensões, características, até mesmo um peso descarregado semelhante de 25,6 onças, feita inteiramente de metal, exceto pelos painéis de compósito na empunhadura, até mesmo a base do carregador na empunhadura é idêntica. Sem plásticos coloridos neste modelo, e ele é pesado o bastante para dar uma coronhada com esse dióxido de carbono. 2. A pistola de chumbinho semiautomática possui carregador de 16 tiros e permite disparos rápidos consecutivos. Puxe o gatilho enquanto não acabar o gás. Com uma carga cheia direto da fábrica, os projéteis saem do cano a 125 metros por segundo. Esta é a arma que desencadeou nossa discussão e levou à produção deste episódio quando começamos a nos perguntar depois de ver reportagens recentes. Você esperaria ser baleado se apontasse essa arma para um policial? E a resposta unânime foi sim. Quando a carabina ou pistola de ar comprimido não pode ser diferenciada visualmente de uma arma real. Os policiais não têm pistas para identificar isso como algo diferente de uma arma de verdade, e eles vão agir de acordo. Mas não é só a aparência idêntica dessa arma de réplica à arma de fogo. Hitmimics é uma ferramenta que usamos para controlar pragas. Sabemos que a Umarex X19 pode causar sérios danos, como vamos mostrar. Como decidimos falar sobre isso, achamos justo. Pode até ser divertido para todos nós, para testar essa arma e a carabina de chumbinho espanhola em precisão, cadência e dano. Para isso, precisávamos montar um estande de tiro no quintal, junto com alguns alvos diferentes que fossem um pouco melhores do que latas de alumínio. Não deixe puxar para a esquerda. Vou fazer o meu melhor. O que você disse que faz da vida? Incluindo uma surpresa muito especial para o final. O que tem na caixa? O alcance que configuramos era uma distância padrão de 21 pés, como usada por atiradores intermediários em um estande de tiro, e por policiais que fazem o exercício Tuller de 21 pés. Medimos e marcamos a mesma distância do treinamento com armas de fogo, mas agora usaremos armas de ar comprimido. Quem já atirou com esferas de aço e chumbinhos na mesma arma sabe como, em certas armas, você não só consegue ver a trajetória das esferas de aço na maioria das vezes, mas também percebe que elas desviam do alvo com muita facilidade. Vento, óleo das mãos ou sujeira no cano, qualquer deformação faz a esfera de cobre desviar, como uma tacada ruim no golfe. As esferas de aço são mais precisas por serem mais uniformes, mas hoje vamos lidar com isso. Este cilindro com 6.000 Copperheads carregado na Umarex G19. A munição do rifle Gamel KD são chumbinhos Diablo básicos, de ponta achatada, sem nada especial, apenas os mais baratos usados pela maioria. Para a demonstração temos 2 atiradores e começamos com o alvo de precisão em tamanho real da Temu. Antes de procurar, infelizmente eles estão esgotados em todos os lugares, o que é uma pena, porque era um bom alvo em tamanho real, preço barato, divertido de usar. Com certeza eu deveria ter comprado mais desses.
Há 8 alvos em várias partes do corpo do alvo, medindo 35 polegadas de largura. E a G-19 tem 16 esferas de bebês no carregador. Então decidimos limitar nossos disparos para este exercício de aquecimento a 2 tiros em cada alvo do corpo, ou até acabarmos as munições. Nos saímos assim em tempo real a 7 jardas, usando esferas de cobre da G-19, tiros no cólon, cabeça, arma. Tronco, fêmur esquerdo, fêmur direito. Claire! Este é o agrupamento do atirador 1, então cobrimos todos os buracos e deixamos o atirador 2 tentar. Alguns tiros erraram, mas a arma mostra precisão e potência. O agrupamento dos atiradores foi respeitável. Usamos os alvos laterais para garantir que o rifle Gamo estava pronto para o próximo passo. A pistola é precisa e acerta qualquer alvo apontado. Você ouviu os disparos saírem rápido da arma ao alinhar com o próximo alvo. Mas quão rápido e com que precisão você consegue esvaziar o carregador com essa semiautomática? Para isso, nós criamos o análogo mais barato de uma cabeça humana. Pensamos em uma garrafa de leite de 1 galão de tamanho e peso semelhantes. Você sabia que pode, depois de desenhar um alvo simples na garrafa, os atiradores receberam um carregador cheio para atirar rapidamente enquanto o outro não atirava. A pistola acertou alguns tiros na garrafa com o rifle Gamo antes de esvaziá-la. Neste exercício, usamos nossa câmera de longa distância e também o iPotato 12 para testar a câmera lenta com fundo preto. O atirador 2 teve o tempo mais rápido, com 4.646 segundos, em uma taxa de disparo de 3 tiros por segundo. E como você pode ver, o rifle estava estourando a cereja do alvo toda vez antes que a água escoasse completamente. No vídeo em câmera lenta, percebe-se que, após atravessar o plástico e 15 centímetros de água, o chumbinho de cobre ainda conseguiu amassar a parte de trás do galão por dentro. Mas os projéteis que se deformaram não conseguiram, mesmo tendo sido disparados de uma carabina de ar comprimido com 30% mais potência. O que nos fez refletir foi imaginar, sabendo que ela é rápida e precisa, o que essa pistola faria na cabeça de uma pessoa. E como ninguém estava se oferecendo para usar a própria cabeça, tivemos que pensar em uma solução diferente. O que tem na PEA da caixa? Se vamos fazer esse experimento, é melhor que seja direito para o grande final. Este é o crânio de gel balístico avançado do laboratório de manequins balísticos com estrutura óssea interna e sangue vermelho. Então, se qualquer uma das armas de ar conseguir penetrar o crânio profundamente o suficiente, vamos ver aquele pacote de sangue estourar. Para isso, analisamos outros criadores para ver como foram em suas tentativas no mesmo crânio. Com suas armas de ar, o que não vimos foi qualquer penetração profunda com suas armas. Vamos testar primeiro a pistola G-19, mesma distância do teste da garrafa de leite. Parado a 7 jardas, 2 tiros no nariz. O primeiro tiro ficou um pouco fora, perto da narina direita, e na verdade perfurou o osso fino atrás dela, ao lado da narina, e o segundo tiro acertou a bochecha. Um pouco fora do alvo, mas sem vermelho. Após discutir, decidimos dar mais 2 tiros no rosto dali.
Se acertassem sem deixar marca vermelha, o atirador se aproximaria do alvo para reduzir a distância se necessário. Para não bloquear a câmera principal, o trajeto seguia pela esquerda do alvo, mirando no olho direito durante o movimento. Aqui está o que conseguimos. Se eu souber que são 2 bons tiros, vou fazer a minha aproximação andando. E em câmera lenta foi assim que ficou. Todos os tiros atingiram o alvo. A maioria ficou na órbita ocular, sem sangue visível. Mas você definitivamente precisaria de cirurgia para remover os chumbinhos do que restou do seu olho direito. Ele estava destruído. Então recarregamos a arma e descarregamos o pente na lateral da cabeça, esperando que tiros repetidos na mesma área pudessem estourar a rolha de volta na marca dos 21 pés para manter as coisas justas, dedos cruzados para o atirador 2. 16 tiros atingiram o ouvido rapidamente. Alguns penetraram fundo, outros foram expulsos pelo disparo seguinte. Mas aquele agrupamento foi muito preciso e ainda assim não houve sangue nem penetração no osso, mas não sobraria nada daquela orelha. Agora é a vez do rifle, da linha de 7 jardas para testar se o poder extra de 30 atravessa o tecido profundo. Certo, onde você acha que eu devo mirar? No nariz, na ponte do nariz, no crânio, na testa, na testa? Tiro de rifle, no meio dos olhos. Isso me acertou. Tem um tiro bem ali. Olho esquerdo. Três tiros certeiros entre os olhos que ricochetearam no osso e foram parar no olho esquerdo, e o tiro nos dentes que acabou no lábio superior, mas ainda assim sem sangue. Então, os tiros de rifle passaram a atingir o lobo frontal direito do crânio. Quatro tiros a menos de 1 polegada um do outro. Como não racharam o crânio, isso virou um novo desafio a ser superado. Então tentamos de perto e pessoalmente. 3 na jugular, 3 na têmpora, parte de trás da cabeça, direto para baixo a queima-roupa, 2 diretamente no olho direito. Mas não conseguimos perfurar o crânio nem ativar a bolsa de sangue. Nem mesmo um tiro à queima-roupa do rifle, direto para baixo, conseguiu fazer o trabalho. Mas isso não significa que não houve nenhum dano de forma alguma. Imagens em câmera lenta do olho Batata 12 mostraram os impactos sofridos e as bolhas formadas pela combinação do tiro com o gás. Especialmente a queima-roupa. Essa descarga estava levantando o tecido diretamente do crânio, que é um orifício de entrada. Um amassado no crânio, caso não atravesse, além de uma área de tecido levantado pela combinação do projétil e explosão de dióxido de carbono. 2. Nossa tentativa final para garantir foi outro disparo rápido de carregador direto na parte macia da têmpora a cerca de 3 metros de distância, com o mesmo efeito. Cada disparo acertou, alguns com penetração muito profunda, mas sem perfurar o crânio. Veredito final. Esta pistola de ar UMARX Glock 19 pode causar sérios danos aos tecidos em apenas 4 segundos. Ela pode atirar 16 projéteis no seu rosto tão fundo que só um cirurgião consegue tirá-los. Um rifle Gama pode disparar chumbo direto na sua cavidade orbital, atingindo o alvo exato. O dano, aliado à cadência e precisão, torna este equipamento muito perigoso. Deve ser mantido longe das ruas e fora do alcance das crianças. Completando nossa tríade de razões do porquê. Policiais respondem com força ao ver uma arma de ar comprimido, mesmo sabendo do que se trata, pois seu porte em público geralmente é proibido.
É ilegal ocultar ou portar modelos que se assemelham muito a armas de verdade. E as pistolas semiautomáticas podem desfigurar seu rosto mesmo com munição 0,177 a 400 pés por segundo. Então, aqui está o que você precisa considerar se for portar esse tipo de arma ilegalmente: apontá-la para pessoas ou dispará-la em público. E a polícia é chamada para responder. Você está errado, você não está desarmado, você não será uma vítima inocente e você trouxe essa situação para si mesmo. Obedeça corretamente, pois a situação pode piorar rápido, especialmente se levantar ou não largar a arma numa abordagem policial. A tomada de decisão se resume a fazer uma série de escolhas binárias. Você acha que existe um meio termo nisso, mas na verdade não existe. Cada vez que uma escolha é feita, as chances de algo horrível acontecer mudam e pode passar de zero para cara ou coroa num piscar de olhos com uma decisão. A decisão inicial em um confronto é se o policial saca a arma antes mesmo de decidir agir. Enquanto ele tenta desescalar, as chances do suspeito ser baleado são zero. Quando o policial está considerando a ação de sacar a arma, as opções mudam para 1 em 4. Mas ao sacar a arma, as chances caem para no máximo 50-50. Ora, ele pode atirar ou não, de qualquer forma. Se ele sacar a arma, você vai ser detido. Ele não vai atirar na sua perna nem tentar tirar sua arma com um tiro. Vai mirar no centro do corpo como foi treinado, com uma arma capaz de liquefazer seu coração. Quando essa arma estiver apontada para você como suspeito, sua única chance de reverter a situação é obedecer às ordens. Largar sua arma e deitar no chão. Tem uma cena da série de televisão Justified que pode ajudar a ilustrar esse ponto de uma forma mais marcante. No piloto, o delegado federal Rayland Givens conhece Dewey Crowe pela primeira vez. Senhor Crowe, é melhor o senhor esperar um instante enquanto eu explico uma coisa para você. Quero que você entenda. Eu não saco minha arma, a não ser que eu vá atirar para matar. Esse é o propósito dela, né? Matar. Então é assim que eu uso. Pense nisso antes de agir. Já é tarde. Jesus Cristo, eu tô com uma espingarda apontada direto pra você. Acha que aguenta um tiro antes de eu te furar? Atirar para matar é assim que a polícia é treinada: 2 tiros no centro do corpo. Se eles atirarem, o alvo deles é a sua cavidade torácica, coração e pulmões, e eles vão continuar atirando até você cair no chão. Há mais um ponto que gostaríamos de abordar antes de encerrar este episódio, que é o efeito que um tiroteio causa no policial que responde à ocorrência. Eu esperava um acidente, dirija. Atropelar seu táxi e capotar o carro. Atirei em um garoto de 13 anos. Estava escuro. Não consegui vê-lo. Ele tinha uma arma de brinquedo. Parecia bem real, sabe? Quando você é novato, te ensinam tudo sobre ser policial, menos lidar com um erro. Nenhum policial começa um turno esperando que ao final dele terá tirado a vida de alguém. Segundo pesquisa de 2017, a maioria dos policiais nos Estados Unidos da América, 73%, nunca sacou ou disparou sua arma fora do estande de qualificação. Quando atendem uma ocorrência, muitos precisam sacar a arma pela primeira vez e acabam forçados a atirar. Isso também é um evento traumático para eles. Tirar uma vida vai contra a principal diretriz das forças de segurança, que é proteger e servir. Mas, no fim das contas, o policial vai se defender como foi treinado para fazer, porque a diretriz maior deles é voltar para casa vivo e bem para a família ao final de cada turno. Nenhuma criança deveria morrer em tiroteio com policiais, nem policial ser forçado a tomar essa decisão ou adivinhar o poder da arma apontada para si. Não conseguimos estourar a rolha do cabeça de gelatina com nenhuma de nossas armas de ar comprimido. E originalmente achamos que iríamos mantê-lo como o primeiro objeto de cena já usado em um episódio do CSS. Porém, esses bonecos de gelatina duram só 2 a 3 semanas. Então, a única outra opção era levá-lo para um estande de tiro adequado para uma morte apropriada, usando uma arma de verdade. A arma usada foi uma CZ Arms CZ-75 Shadow Checker, com carregador de 10 tiros disparando munição federal standard, 9mm 115 grains, ponta arredondada, jaqueta total e algumas de 124 grains ponta oca jaqueta total. Essas eram recargas ajustadas para 41 gramas de pólvora. A Shadow pesa 1,18 kg, 41 onças, sem munição, enquanto a Umerx G-19 e a Glock 19 pesam cerca de 25 onças. Então essa arma fica mais pesada na mão, mas isso também a torna mais estável para tiros consecutivos.
E ao invés de ir direto para o crânio porque não queríamos estragar isso, nós passamos um tempo nos familiarizando primeiro com a arma mais pesada. Usamos um alvo verde de 30 centímetros a 7 metros, 21 pés. Como atirador destro, desvios para baixo e esquerda ocorrem por excesso ou falta de pressão no dedo do gatilho. Corrigimos isso no próximo alvo, ao movê-lo para 10 metros, embora não tenhamos percebido que a câmera tinha parado de filmar, o que foi uma pena, porque aqueles resultados foram ainda melhores. Em seguida, pegamos nosso alvo de papel de refém para garantir que estávamos ambos calibrados antes de mirar no cabeça de gelatina. Certo, vamos ver se os reféns vão permanecer seguros. Não, vou fingir que o refém é um alvo. Agora vem a parte divertida. Achávamos que os alvos seriam em tamanho real com o Temu, mas nunca se sabe o que vai encontrar. Esse alvo, como acabou sendo, era bem menor. As cabeças das figuras tinham apenas 5 por 7 centímetros de altura, e mesmo assim, ambos os atiradores acertaram 80 em 10 disparos cada um. Então agora, o momento que todos estavam esperando. Jellyhead foi até a marca de 9 metros para deixar o instrutor de tiro satisfeito. E nós o posicionamos em um balde de areia em cima de um banquinho, e isso aconteceu. A única coisa que eu não consigo fazer é te esquecer. Um tiro na zona T, bem acima do osso do nariz, fez voar longe e ainda assim não estourou o pacote de sangue. A câmera lenta no primeiro disparo com a iPotato 12 mostrou que o tiro inflou toda a área com cavitação no ponto de impacto. Achávamos que a empresa enviou um produto defeituoso. Na segunda rodada, enterramos a cabeça de gel mais fundo na areia. O segundo tiro atravessou a sobrancelha direita, fazendo a cabeça recuar. Fragmentos de saída foram vistos no slow motion, sem nenhum sinal de vermelho, e o crânio, obviamente, é um fracasso. Coloque mais um tiro pelo olho direito. O slow motion registrou a saída, ferida explodindo a parte de trás do crânio, sem sangue ainda. O quarto tiro atravessou a cavidade do seio nasal. Foi fatal. A parte de trás do crânio desapareceu e o laboratório de manequins balísticos escondeu a bolsa de sangue ali. Mais um na zona T só para garantir. Então o atirador 2 pôde finalizá-lo. Como dizem, é o fim do jogo. Não sobrou muito deles agora. Descanse em paz, cabeça de gelatina. Obrigado por proteger o time e por ficar até a cena bônus, dividindo uma atividade que apreciamos. Um dia no estande de tiro pode ser divertido, principalmente com a cabeça de gel balístico que desperta curiosidade. Segurança e armas devem caminhar juntas. Manusear e transportar armas e munição de fogo ou ar comprimido deve estar presente em sua mentalidade. E isso inclui mantê-las em um cofre na sua casa, na sua propriedade, a menos que você esteja indo diretamente para o estande de tiro com elas. Essa é a melhor maneira de garantir que você não terá problemas. Usando o seu bom senso como um episódio independente e diferente, aguardamos ansiosos pelo seu feedback nos comentários. Curta e compartilhe com amigos que possam se beneficiar dessas informações. Obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever para saber quando o cético do bom senso voltar.